Então, seus bumbum gulosos, como é que estão vocês todos aí? Nesse lugar legal chamado Brasil ou em qualquer parte do mundo. Tô fazendo esse vídeo rapidinho, tô querendo postar mais. Eu peço desculpa ao pessoal que estava acostumado a minhas críticas à religião e outras críticas sociais. Eu tô fazendo algumas coisas um pouco mais voltadas para quem quer conhecer a realidade dos Estados Unidos. Eu sei que para muitos de vocês isso pode ser uma coisa que não é tão interessante, mas se você for parar para pensar bem, até que é interessante, porque você ganha perspectiva de como é que é outros países, como é que é a vida de alguém que mora fora, mitos e verdades sobre os Estados Unidos que às vezes você acha que sabe, não sabe, tipo, como é que o pobre mora aqui, né? Isso acho que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Tem gente que diz que pobre aqui é miserável, tem gente que diz que pobre aqui é rico, tem gente que diz que pobre é a mesma coisa. Então eu acho importante, até para você ter perspectiva sobre a política, etc., a economia no Brasil, saber como é nos outros países, sob os olhos de um brasileiro, que é melhor ainda, né? Bom, sobre pobre aqui, tem na Califórnia, por exemplo, tem muitos miseráveis, então a população de rua que cresce cada dia mais. Eu não vou entrar em detalhes do porquê que isso acontece lá, mas realmente lá ocorre. A maioria ou a grande maioria dessas pessoas que são população de rua são ou imigrantes ou pessoas que têm problemas com drogas e álcool. Tem um livro do Ben Shapiro que é até bem controverso sobre como não ser miserável na América. Ele tem até uma visão um pouco além do que eu acho, mas enfim. Ele fala que é só você não ter filhos muito jovem, não abusar de drogas e álcool. Ele tem uma receitinha lá que se você não fizer essas coisas e fizer basicamente algumas coisas, não tem como você ser miserável aqui. É claro que eu entendo que para muita gente existem problemas psicológicos, psiquiátricos, etc., dificuldade de família, criação, pais abusivos, e tudo isso influencia. Então nem sempre o pobre é pobre porque ele é vagabundo. Isso aí é uma visão muito deturpada, simplista e até, na minha opinião, tola. Mas o outro lado da moeda também é verdade, né? O próprio Jordan Peterson também faz essa analogia, que também dizer que tudo é culpa da sociedade e tudo mais, também é uma idiotice completa, porque é possível sim, com esforço e autossuperação, sair da pobreza. Feita essa introdução, eu vou falar para vocês como é um conjunto habitacional aqui nos Estados Unidos, especificamente no Massachusetts. Bom, eu estou filmando ele aqui, vocês já devem ter visto em outros vídeos meus, vídeo meu da neve e tal, que é aqui que eu moro no momento. Esse é um conjunto habitacional que é para pobre, e eu sou pobre, com muito orgulho, com muito amor. O que é normal, inclusive, para imigrantes que estão aqui há pouco tempo. Eu ainda estou me estabelecendo, o visto eu tive que mudar, demorou a sair, enfim. Isso, obviamente, complica qualquer questão de me estabilizar aqui. Aos poucos eu estou construindo uma carreira aqui, mas tem que começar do zero. Enfim, eu não tenho desculpa nenhuma, que eu sou pobre com muito orgulho, com muito amor. Cada dia melhorando, mas ainda sou pobre. E esse conjunto habitacional, eu vou filmar aqui para vocês, ele é muito comum aqui. Se você andar nos Estados Unidos, você vai ver vários deles, principalmente nessa região que eu moro. Você vê que são essas casinhas germinadas aqui, que tem uma porta de frente, nem todas são iguais, mas são sempre a maioria muito parecidas. Tem de 2 e 3 quartos, você tem a de 1 quarto. Nesse condomínio aqui especificamente são 2 e 3 quartos. Tem os fundos e a frente, tem lugares que fica até difícil de você ver onde é os fundos e a frente. Aqui onde tem aquele cercadinho, eu vou mostrar melhor ali pra frente, são os fundos. E nesse lugar moram os pobres. Não há imigrantes ilegais aqui, ou melhor, deixa eu me corrigir, até há, mas só os que são familiares e dependentes de imigrantes legais ou cidadãos americanos, tá? Então, o conjunto habitacional ele não abriga imigrantes ilegais como principais beneficiários da moradia. Esse conjunto aqui tem aproximadamente 40... são 40 unidades, não, desculpa, são 80 famílias aproximadamente. Cada casinha dessa germinada tem 4 unidades. Então você faz as contas aí, são 80 unidades no total. O aluguel quanto custa? Existem duas formas de você pagar aluguel aqui. Se você é muito pobre, e mais uma vez repetindo, você é cidadão, você tem como, deixa eu mudar de mão, você tem como pagar um programa especial. Eu não vou entrar em detalhes que é muito complexo, mas você pode pagar 1/3 da sua renda, seja qual a sua renda for. E é muito legal isso, né? Porque isso ajuda você a sair da pobreza. E aí você tem uma série de programas que o governo, tanto federal quanto o Massachusetts, implementa. Vou mostrar a fachada de uma casa aqui. Que ajuda você a sair da pobreza. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Mas você pode ou pagar o valor cheio, que um imóvel de 2 quartos aqui está entre
1.200 e 1.800 dólares por mês, ou você pode ter esse programa especial aí. Não é fácil achar um imóvel desse. Na verdade existe uma fila de espera, algo em torno de 2 anos para você conseguir morar aqui. Um outro pré-requisito é que você tem que ou ter pessoas de idade ou crianças. Essas são prioritárias na lista. Então se você é solteiro, quer morar aqui, você não vai conseguir, tá? Isso é para famílias, mas, acho que se eu não me engano é pré-requisito você ter crianças. Você pode perceber que todas as casas, tá vendo aqui, são 4, como eu falei, são os bloquinhos de 4 casas germinadas. Elas têm uma parte dos fundos, né? Nem todo condomínio é assim, mas esse aqui que eu estou mostrando é assim. E esse aqui serve para o pessoal, você pode botar a bicicleta, você pode fazer a churrasqueira. Hoje está um pouco nublado, não está tendo churrasco, apesar de ser sábado. Mas você pode fazer seu churrasquinho. Os brasileiros gostam de colocar a roupa no varal. Então, é bem arrumadinho. Depois eu posso filmar dentro para vocês verem, não sei se vai dar para fazer isso nesse vídeo. Mas é bem arrumadinho, é arborizado e tal. E aqui, não vou dizer que é uma favela, mas é um conjunto habitacional aqui. Aqui no Massachusetts não tem favela, tá? Tem regiões com pobreza, claro, pobreza para os padrões americanos, né? Mas as casas são bem baratas, são casas... Aqui o Massachusetts é um lugar que tem uma característica de ter casas muito antigas, né? As cidades aqui foram fundadas em 1600 alguma coisa, então muitas casas antigas, casa velha. Então a favela aqui seria uma rua em que você tem casas muito velhas, caindo aos pedaços, mais ou menos, e que, enfim, as pessoas mais pobres moram. Ali atrás você viu tudo cercadinho, cerca viva. O condomínio aqui faz a manutenção. Você pode ver, o grama está até um pouquinho alta porque já começou a época, mas você efetivamente tem todo um serviço, né? Uma outra coisa interessante é que qualquer coisa que acontece no seu condomínio, isso serve em geral nos Estados Unidos, se uma lâmpada queimar, você não conserta, está incluído no aluguel, não tem condomínio, você não paga condomínio, está incluído. E você, se uma lâmpada queimar, você tem que trocar um outlet, né, uma tomada, você liga para o condomínio e eles vêm trocar para você. Isso é geral, não é só de condomínios dessa natureza, né? Ali atrás, eu vou ver se eu chego um pouco mais perto, também tem uma outra coisa bem legal, que ali tem um daycare, que é uma creche, que obviamente os moradores aqui usam para levar as crianças, para poder trabalhar, e tem um parquinho que eu vou filmar para vocês. Esse condomínio aqui, especificamente, assim como a maioria provavelmente nessa região, ele conta com uma porcentagem bem pequena de americanos completamente nativos, que são várias gerações, que é o que o pessoal vai até chamar de white trash, mas tem uma grande porcentagem de estrangeiros ou imigrantes de primeira e segunda geração. Então, realmente tem muita gente que veio brasileiros, tem vários aqui nesse condomínio. E quando eu digo brasileiros, eu digo pessoas que às vezes até já são cidadãos americanos, ou já estão com green card, alguma coisa assim, que estão aqui e estão na linha da pobreza, por isso desfrutam desse benefício aqui. Aqui é uma quadrinha de esporte, bem vagabundinha. Esse condomínio aqui, até por ser público, não tem piscina, né? Os condomínios desse tipo não tem piscina, tem um parquinho ali atrás, eu consigo mostrar para vocês. E também as crianças desfrutam, principalmente no verão o bicho pega. E é curioso e interessante que esse tipo de condomínio tem até em lugares chiques, como em Manhattan, em Nova York. Se você for lá, presta atenção, lá obviamente a geografia é diferente, né? Os prédios não são assim, são prédios mais altos e tal, mas são conjuntos habitacionais também. Eu não sei se as regras referentes a preço de aluguel e tudo mais são as mesmas, mas também são centros habitacionais, até mesmo em Manhattan, em lugares chiquérrimos, que o aluguel é uma fortuna, também tem conjunto habitacional lá. Então eles não mandam o pobre para periferia, né? Aqui ele muitas vezes fica, aqui é o daycare que eu falei, a creche, então muitas vezes o pobre ele fica dentro do círculo urbano, né? Fica perto dos lugares. Eu moro em Framingham, que é uma cidade muito cheia de brasileiros. Por coincidência eu vim pra cá, não é nada que eu fiz programado, mas eu moro aqui e é relativamente perto de Boston, assim. É como se fosse um subúrbio de Boston, mas subúrbio aqui não tem a conotação negativa que tem no Brasil. Subúrbio aqui é simplesmente um lugar afastado. A maioria das pessoas, quando constitui família, vai morar no subúrbio, né? Tipo Boston, Central, mesmo lugar de ou quem tem muito dinheiro, ou quem é solteiro, ou quem é estudante. Ainda sobre o perfil dos moradores aqui, especificamente desse condomínio, como eu falei, a maioria são ou
menos, sei lá, vou chutar, acho que uns 10% são americanos nativos mesmo, de 2, 3 gerações. A maioria é ou imigrante ou filho de imigrante, alguma coisa assim. E tem muito porto-riquenho também. Pouca gente sabe, especialmente no Brasil, claro, que os porto-riquenhos, eles têm direito a trabalhar nos Estados Unidos. Porto Rico é como se fosse um condado dos Estados Unidos, né? Então, qualquer porto-riquenho pode vir aqui, tem licença de trabalho, tem benefícios do governo. E uma coisa bem curiosa sobre isso é que a frente do daycare aqui é que os porto-riquenhos comumente usam e abusam desse direito, apesar de serem imigrantes latinos. Por terem papel, eles gostam de jogar isso na cara dos outros imigrantes latinos que não têm. Quer dizer, minoria muitas vezes é mais preconceituosa ou tão preconceituosa quanto os nativos americanos, né? Assim como acontece com gay também. Tem gente que fala que o mundo gay seria lindo, não teria preconceito. Nossa, eu conheço poucas pessoas tão preconceituosas quanto alguns gays, que são preconceituosos entre si, com o mundo, enfim. Essa coisa de que a garantia de não ter preconceito se você for minoria é uma estupidez que não existe mais tamanho. Mas enfim, aqui no fundo você pode ver uma outra coisa bem comum, tem uma mata. Aqui tem uma grade, mas deve ter um acesso, que é muito comum para as casas, propriedades, condomínios, ter uma matinha no fundo. A natureza aqui, por incrível que pareça, é bem abundante. A gente vê muito bicho, enfim, eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso também. E vê muito animal, muita vida silvestre. Aqui na área suburbana, obviamente, você tem muito essa coisa, né? Enfim, não sei se eu já falei tudo, se eu falei pouco, se eu falei muito. É só para ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona. Pelos carros vocês podem ver que esses são os carros dos pobres, aqui mora pobre, né? Então o carro de pobre é esses aqui, é um Civic, é um Nissan, é um Chevrolet Malibu. Esses são os carros de pobre, ó. Tem um Dodgezão pica ali também. Uma coisa que é muito comum, infelizmente, também aqui, é gente que mente pro governo e diz que ganha pouco para poder pagar menos aluguel. Porque, como eu falei, muitos desses programas têm 1/3 só de pagamento, né, de aluguel, 1/3 da renda. E aí o cara vai dizer que ganha pouco, não ganha nada. Isso é muito comum, esse tipo de fraude aqui. E o governo não faz muita coisa não. Eu tenho para mim que eles sabem disso, mas não fazem muita coisa não. Enfim, é um assunto também para outro vídeo. Enfim, só para mostrar para vocês como é que é. Um resumo rapidinho do que é a vida num condomínio de uma Coab, né? Um conjunto habitacional do governo, que pertence ao governo, aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. Valeu, rapaziada, um abraço.